capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14. O pastor Ezequiel terminou semana passada o livro de Ageu. E no domingo pela manhã, agora ele começa a falar sobre dons e ministérios com a igreja. Então ele vai ministrar aos domingos pela manhã acerca de dons espirituais. E aí então eu falei com ele que, como eu daria o estudo hoje, eu vou falar um pouco sobre igreja. Já que vai entrar nesse assunto, vamos um pouco recordar algumas coisas do que é ser igreja, qual a importância da igreja na nossa vida, ainda mais no contexto que vivemos hoje, que a igreja que mais cresce são os dos sem igreja. Então, o que você mais conhece são pessoas que já foram de uma igreja, já frequentaram uma comunidade cristã, porém hoje estão fora e não querem voltar por diversos motivos. Vamos falar de decepções, vamos falar de tantas outras coisas, falta de tempo, troca de repente de cidade, mas são vários os fatores que têm levado as pessoas a desanimarem ou desistirem da caminhada cristã, principalmente no contexto igreja. Dizem que podem viver sem a igreja porque podem fazer o culto nos lares, pode fazer ali a sua devocional todos os dias, e sempre dizem, olha, eu não estou indo na igreja, pastor, mas todo dia lá em casa eu tenho o meu cantinho de oração, estou lendo a Bíblia, estou fazendo a minha oração e Deus tem me abençoado. Mas Deus tem um propósito muito maior do que isso para a gente. Tanto Ele tem maior porque Ele organizou a igreja, Ele formou a igreja, para que nós pudéssemos então caminhar como igreja, como família, e assim termos um crescimento segundo a vontade dEle. Claro que Deus nos abençoa e Ele pede que nós tenhamos nosso momento individual na presença dEle. Mas é no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, onde Ele traz esse fortalecimento. É no meio da igreja onde Ele traz esse crescimento a cada um de nós. E aí em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, essa carta do apóstolo Paulo, ele faz um breve resumo, como eu disse no início, de todo o plano da salvação, de tudo aquilo que Deus propôs no seu coração para alcançar a nossa vida, a sua vida, a minha vida, e de todos aqueles que virem a crer na pessoa de Jesus. E é interessante que ele escreve esta carta com um propósito. Ele já escreve esta carta a uma igreja, uma comunidade local. Ele começa dizendo na carta, o apóstolo Paulo, a igreja que está em Corinto, em Éfeso. E aí ele direciona essa carta, ele fala para esta igreja, para essa comunidade local. E como é uma comunidade local, nós temos que conhecer o pano de fundo ali, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está passando naquela cidade, e naquela igreja, para que a gente entenda por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. E aí nos primeiros capítulos ele vai mostrar claramente o que estava acontecendo naquela igreja. A primeira coisa que ele vai destacar é aquilo que Cristo fez por nós, a maneira que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para sermos para louvor da sua glória. Ele mostra qual é o propósito fundamental da vida do ser humano: viver para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então esse é o propósito pelo qual ele escreve a carta. Ele traz à memória daquela igreja que eles deviam viver de acordo com aquilo que Deus quer para eles.
Ou seja, para que seja um louvor para a glória de Deus. Queridos, a partir disso, outra realidade que nós vamos encontrar nos primeiros capítulos, no capítulo 2 ele vai deixar claro a nossa condição sem Cristo no mundo. Qual era a nossa condição sem Cristo? Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condições nenhuma por nós mesmos de buscarmos a presença de Deus. Esta é a realidade que ele vai falar da nossa vida sem Cristo. Ele deixa claro para a igreja que eles são salvos, alcançaram a salvação, não por mérito de tradição familiar, não por mérito da tradição que eles tinham judaica, ou por que eles estavam frequentando uma comunidade cristã, mas porque Cristo deu por eles a vida. E ele deixa claro isso quando ele diz ainda no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós essa fé, mas é dom do próprio Deus. Ou seja, no plano da salvação, Deus não concedeu nada ao homem para que ele tivesse uma atitude para a sua salvação. Tudo partiu de Deus. A nossa salvação depende exclusivamente de Deus, agindo na nossa vida, ministrando ao nosso coração, nos dando vida através da palavra, nos levando através do Espírito Santo a entender essa palavra e assim gerar esta nova vida em nós. E aí o apóstolo Paulo continua, e ainda no capítulo 2 ele vai falar sobre esta unidade. Ele fala no início que nós somos salvos individualmente. Nós somos salvos em Cristo individualmente. Cada um alcança a própria salvação individualmente. Não é, Deus ele não vai, eu creio em Cristo, Ele operou um milagre no meu coração, me deu vida, agora me deu a salvação, consequentemente a minha família já é salva. Não, Ele vai ministrar a mesma coisa em cada um dos meus familiares, para que eles também sejam salvos. E assim também, mas eu moro na rua tal, eu fui salvo, assim todo mundo vai ser salvo. Não, individualmente. A salvação é pessoal. Mas aí ele vai começar descrevendo no capítulo 2, a partir do versículo 11, que existia dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas naquela igreja. Um grupo de pessoas que vinha da tradição judaica, que tinha como expectativa o Messias, e assim guardava várias tradições, os costumes que eles tinham, mas também um grupo de pessoas que não eram da linhagem judaica, que começaram a abraçar a fé. E aí o que acontecia? Esses dois tipos de pessoas começou a existir entre eles um atrito, porque cada um queria trazer a sua bagagem, queria trazer a sua tradição, trazer os seus costumes, e aí então os judeus, por exemplo, cobravam daqueles que não eram judeus, que eles fossem circuncidados, que eles guardassem alguns costumes do judeu. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer, não, Cristo cumpriu todas as coisas. A partir de agora já não existe mais todas essas ordenanças que vocês cumpriam. E agora vocês não são dois povos diferentes mais. Não importa a trajetória de vida até aqui. A partir de agora vocês são apenas um corpo em Cristo Jesus. E aí ele vai falar no versículo 19 do capítulo 2, ele vai dizer assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Queridos, agora ele vai deixar claro que a salvação é individual, mas a bênção derramada é coletiva. Deus ele salva indivíduos, mas a bênção que ele derrama agora, o fortalecimento, o crescimento, é de maneira coletiva. E aí o apóstolo Paulo introduz agora a importância deles viverem como igreja, como família de Deus. E aí no versículo 20 ele termina dizendo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora o judeu e o gentio, os dois povos agora são apenas um povo, e é no meio deste povo que Deus manifesta a sua graça e abençoa essa igreja. Queridos, o que nós temos que entender com isso? Que Ele vai salvar individualmente, como salvou cada um aqui individualmente, mas trouxe você uma comunidade cristã.
E dentro dessa comunidade cristã é o lugar que Ele vai abençoar a sua vida. É o lugar que Ele vai trazer algumas bênçãos específicas que só irão acontecer sobre a sua vida num contexto igreja. Você pode ser abençoado na sua vida, na questão do trabalho, na questão do seu pão diário, porém, algumas bênçãos só serão derramadas quando a igreja estiver reunida. É somente quando você estiver participando da igreja, e não quando você estiver na sua casa sozinho. E é exatamente essa oração que o apóstolo Paulo vai fazer agora, a partir do capítulo 3, quando ele vai descrever a nova maneira que eles vão viver agora. A partir de agora, até o capítulo 3, o apóstolo Paulo está dizendo tudo aquilo que Deus fez em favor de nós. Capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente aquilo que nós fazemos a partir daquilo que Deus já fez em nós. É o que ele fala no versículo 10 do capítulo 2, que ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o apóstolo Paulo agora introduz, dizendo, olha, Deus já fez você uma obra-prima, já fez tudo o que devia ser feito para que você se tornasse uma nova criatura, um membro da família dele. Agora deixou que você andasse num caminho que ele já preparou para que você ande por ele. Ou seja, não basta nós alcançarmos a salvação, nós temos que ter esse crescimento diário ao longo dos nossos dias. Não basta eu dizer, olha, eu tenho Cristo, sou salvo, vou para o céu. Mas eu preciso buscar um crescimento diário na minha vida. É interessante como nós temos consciência disso na nossa vida profissional, quando eu busco sempre novos cursos, novos projetos, a desenvolver melhor possivelmente a minha carreira, mas quando parece que na vida cristã, a gente brinca, né, que a escola dominical não tem prova, né? Então fala, não tem prova, a escola é boa porque não tem prova, aí não leva a gente a estudar, a querer se aprofundar, a querer conhecer, mas queridos, o problema nosso é que nós não temos prova a vida toda, mas tem a prova final. Então é o nosso famoso TCC, né? Então eu vou entregar a conclusão de curso, chegar diante de Deus, vou apresentar o que diante dele? Aí você vai dizer, pastor, mas eu vou ser salvo. Vai, graças a Deus por isso, que a sua salvação é garantida em Cristo Jesus. Porém, o que nós iremos apresentar diante de Deus? O que nós fizemos? Quais serão os nossos galardões a partir da maneira que eu vivi? Um pastor, o meu primeiro pastor, dizia assim, que crente em Cristo vai para o céu, mas alguns vão subir chamuscados pelo fogo do inferno. Aí a gente imaginava a cena assim, né, subindo e encolhendo o pé e aquele foguinho pegando, né? Por quê? Porque falta esse crescimento, falta esse amadurecimento, falta exatamente essa maturidade que deve ser colocada sobre a nossa vida para que não sejamos, como a gente vai ver daqui a pouco, meninos jogados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela maneira que nos induzem ao erro. E aí o que nós encontramos hoje, esse evangelho do turismo, que você precisa, por exemplo, quando você quer viajar com a família, agora é verão, vou para a praia, você faz uma rota para a praia. Não, agora é inverno, eu quero conhecer algumas cidades mais frias, você vai fazer uma rota para chegar até lá. Parece que agora o evangelho é assim, eu estou com uma dor nas costas, eu vou na igreja tal na terça-feira. Mas agora vou ter que pagar uma conta no final do mês, vou na igreja Y, porque lá que vai dar certo. Agora eu estou com problema de relacionamento, eu vou lá na igreja X, porque lá que está pregando sobre isso. E aí a gente passa uma rota na vida toda, apenas o evangelho de turismo, e nós não amadurecemos, nós não criamos raízes. E aí quando nós pensamos no contexto da nossa sociedade hoje, onde as pessoas não criam raízes mais, eu ainda sou de um tempo que a pessoa ela entrava como office boy na empresa, e ela ia crescendo até se aposentar como subgerente daquela empresa. E ali passavam 30 anos. E eu lembro quando o pastor nosso também pregava o texto de Davi, que começou entregando marmita. Para depois se tornar um rei, ele começou entregando a marmita dele. E aí ele dizia aos jovens, olha, tá vendo, comece com coisas simples, coisas pequenas, e Deus vai honrando. Se abrir uma porta de emprego, um lugar vai. E aí, hoje, se a gente pregar sobre isso aos jovens, você precisa começar por baixo.
Não, quero entrar de gerente aqui por baixo. Estudei, 4 anos de faculdade, quero começar lá em cima. Tinha um jovem lá de Ponta Grossa, ele se formou em Curitiba, aí ele foi trabalhar em Apiaí, que é uma cidade perto de Itapeva, é o centro do universo, Apiaí. Se tiver alguém de Apiaí assistindo, é assim, todo lugar que você vai, na região de Sorocaba, aquela região, você vai ver uma placa para Apiaí. 160 quilômetros, Apiaí. Você vai para Curitiba, você saindo de Curitiba, você encontra uma placa, Apiaí, 160 quilômetros. Sinceridade, gente. É um negócio meio estranho. Todo lugar chega nela a 160 quilômetros. Então você não está longe. Aí ele foi trabalhar numa empresa, ele se formou em Direito, foi lá trabalhar, e aí o coordenador da área dele foi transferido. E aí trouxeram de uma outra região para ocupar o lugar do coordenador. E estou eu um domingo de manhã, acaba a escola dominical, ele me chama para conversar, revoltadíssimo. Já tinha 3 meses que ele estava na empresa como estagiário, por que não colocaram no lugar do coordenador se ele conhecia todo o trabalho que tinha que ser feito? Por que a empresa não valorizou quem está ali dentro? Hoje não cria esse vínculo, raízes mais. Você precisa entender que aquele é o seu lugar, aí fica 2 meses, 3 meses, 5 meses, e aí já vai para outro lugar, 1 ano já vai para outro lugar, e a igreja tem acontecido a mesma coisa. O pastor Ezequiel que brinca comigo assim, fala, você é novo, você vai enfrentar coisas piores lá na frente. Eu já não estou dando mais conta disso. Porque esse negócio está aqui hoje, de repente você está lá em outro lugar, e vai esse rodízio grande, e a gente não entende o porquê que as pessoas não querem criar raízes, relacionamentos profundos, poder conviver com a gente anos e anos. E aí basta a gente ver, está aqui o seu voto, professor de classe catecúmenos, quantas pessoas que fazem, amanhã não está mais, de repente volta depois de um tempo, pergunta, não abandonei a fé não, estava em outro lugar. Por quê? Porque a gente não quer mais criar raízes. E o apóstolo Paulo vai, nessa oração, ele tem um objetivo, que Deus opere sobre a vida da igreja, para que aquilo que Deus fez na vida de cada membro daquela igreja, seja conhecido fora da igreja, pela maneira que os cristãos estão vivendo. A oração do apóstolo Paulo se resume a isso. Deus opera em nós através do seu poder e do seu amor, para que nós manifestemos no mundo aquilo que Ele fez em nós. E aí diz assim, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações. A manifestação desta glória de Deus através da nossa vida. E preocupa o fato de que o mundo conta histórias sobre a igreja, pessoas que nunca entraram numa igreja, elas conhecem todas as crises que uma igreja enfrenta. E aí eu me pergunto, como chegou até elas essas informações? Como que elas souberam, como elas sabem de coisas e crises que as igrejas enfrentam, sem nunca terem entrado numa igreja? E aí então nós vemos que falta essa questão, nessa oração do apóstolo Paulo, que nós revelemos apenas aquilo que Deus fez em nós, que Deus realizou na nossa vida, para que as pessoas entendam a importância da igreja e a importância de estarem na igreja. E queridos, essa mensagem hoje tem 2 propósitos. Primeiro, fortalecer a sua vida na comunidade cristã, nessa igreja que você tem frequentado. E também, quando as pessoas pararem e questionarem você, você vai dar as razões pelas quais você participa de uma igreja. Razões pelas quais você vem às quartas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite, as demais programações que a igreja faz, e por que a sua alegria, o seu prazer é estar na igreja. E aí a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aí, ele fala assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo mais uma vez traz a importância de termos consciência da unidade diante do Pai. Ele não fala dos pais, ele não fala diante do nosso Pai, diante do Pai de vocês, ele apenas diz diante do Pai. E ele acaba de descrever que nós somos família de Deus. E essa família tem um só Pai. E ele deixa claro que esse Pai é o Pai de todos nós. Isso mostra unidade. E aí então, a partir desse preceito de unidade, o apóstolo Paulo vai descrever o porquê que Deus age, como ele diz aqui, poder e amor
de Deus. Deus age com poder e com amor, autoridade e cuidado sobre a nossa vida. E aí ele faz isso por 3 motivos. Primeiro, para que a igreja seja lugar de fortalecimento. Para que a igreja seja um lugar de fortalecimento. Olha o que diz o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Igreja, Deus age com poder e amor, para que a igreja seja lugar de fortalecimento. Queridos, você pode ir em qualquer lugar deste mundo, você pode praticar a sua devocional o tempo todo na sua casa, mas o lugar que Deus vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa intimidade com Ele, vai fortalecer a nossa vida na presença dEle, é na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É na igreja, na família de Deus, que Ele vai manifestar esse poder. E o apóstolo Paulo diz, diante de quem eu me coloco de joelhos. A posição de se colocar de joelhos é reconhecer que diante dele tem alguém mais poderoso do que ele. Eu me coloco de joelhos diante de alguém que eu reconheço que tem mais força do que eu. Aí o apóstolo Paulo então mostra claramente na sua atitude, colocando-se de joelhos, que ele é alguém que precisa receber força. E ele sabe exatamente quem que pode lhe fortalecer, quem que pode lhe dar esta força. E aí então essa consciência que a igreja tem que ter, que ela está fraca, que ela precisa ser fortalecida cada dia, e ela tem que se prostrar diante daquele que pode fazer. O apóstolo Paulo continua dizendo, o qual toma o nome de toda a família. Toma o nome de toda a família. Quando fala, por exemplo, da família, lá em casa eu brinco muito com a Janaína, quando manda um convite de aniversário, convite de casamento, convite de alguma coisa, e coloca assim, Pastor Alexandre e família. Fala, ó Janaína, tá vendo? Ó, Pastor Alexandre primeiro, sou o homem da casa, sou o que manda aqui. E aí quando manda assim, hoje em dia manda assim, Rebeca e família. Aí mudou toda a ordem lá em casa, né? Agora é Rebeca e família. Mas o que a gente sabe, quando fala o nome do pai, era exatamente essa tradição de saber a quem pertencia, a qual família pertencia. Então quem era o pai, quem era o senhor dessa família? O apóstolo Paulo deixa claro então que não é a tradição judaica, não é o povo gentil, não é aqueles que ocupavam cargos de liderança em suas tradições, que são os senhores da igreja, mas é Deus. Então não são os pastores, não são os líderes da igreja, que são dono da igreja, mas quem é dono da igreja é o próprio Deus, quem leva o nome de toda a família é o próprio Deus. E nós somos família de Deus. É isso que as igrejas têm perdido hoje, por isso as pessoas não são fortalecidas nas igrejas. Por isso que as pessoas entram e saem das igrejas enfraquecidas. Porque elas vão ali procurando os seus obreiros, procurando os seus milagres, mas esquecem de se prostrar diante daquele que toma o nome de toda a família. Aquele que é o Senhor da casa, aquele que é o Senhor que ela deve buscar. E aí o apóstolo Paulo deixa claro isso, e ele termina dizendo, segundo a riqueza da sua glória. E ele vai dizer que é através da soberania que Deus abençoa e fortalece a sua igreja. Através da sua soberania, dizendo, segundo a riqueza da sua glória. É onde Deus vai manifestar o seu poder. Ali Deus olhando para nós como um povo fraco, um povo que precisa ser fortalecido, se coloca de joelhos diante dele, um povo que pertence a ele, e agora é um povo que recebe do poder da sua riqueza, da sua glória, e fortalece a cada um de nós. E olha o que diz o versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo vai dizer que esse fortalecimento tem 2 propósitos. Primeiro é, para Cristo morar em nosso coração. A igreja é lugar de fortalecimento com o primeiro propósito, de Cristo morar no nosso coração. Cristo morar no nosso coração. Segundo motivo, para que permaneçamos arraigados, firmes em Cristo Jesus. Raízes
criarmos essas raízes e ficarmos firmes na presença de Deus. Porque se nós não criarmos raízes, queridos, qualquer vento que vem, leva. Qualquer chuva que passa, vai derrubar. Mas quando eu creio que eu estou na igreja, e na igreja é lugar de fortalecimento, eu sei que Cristo vai estar no meu coração, e eu estarei arraigado. É aquilo que Cristo fala, lá em João, quando ele diz que nós devemos permanecer nele. Ele vai permanecer em nós. E nós iremos alimentar desta videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos. Mas se nós não estivermos na videira verdadeira, nós iremos secar. E aí então nós temos que ter a primeira consciência que ele vai dizer, tenha consciência que a igreja é lugar de fortalecimento. Se nós deixarmos a igreja, nós iremos enfraquecer. Queridos, não essas mentiras que esses apóstolos aí dizem pelo mundo afora, dizendo que se você deixar a igreja, Deus vai condenar você, Deus vai pesar a mão, a sua família vai ser destruída, você vai perder todos os bens materiais. Isso é mentira. O que vai acontecer é o enfraquecimento natural da nossa fé. E, consequentemente, uma dependência menor de Deus. E aí, então, eu vou colher os frutos que eu vou plantar. Então não é a vingança de Deus porque nós deixamos a igreja, mas é simplesmente a resposta natural daquilo que eu estou deixando para buscar outras coisas. E eu tenho que ter consciência que a igreja é lugar de fortalecimento. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, Deus age com poder e amor para que a igreja seja um lugar de conhecimento. Olha o versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A igreja é lugar de conhecimento. O que mais acontece hoje, acho que eu já falei aqui, tinha um palestrante que ele sempre ia no seminário, ele sempre usava o termo assim, teologia do boteco. Sempre usava esse termo para definir as teologias que o mundo inventa fora da igreja. Então você, por exemplo, chega no seu trabalho, fala com uma pessoa que nunca frequentou uma comunidade cristã, nunca sequer leu um versículo da Bíblia. Pergunta a ela sobre Deus. Ela vai descrever, como dizia um professor no nosso seminário, ipsis literis, explicadinho, nos mínimos detalhes, como dizia o personagem antigo, quem é Deus para você. E ela vai ter plena convicção que aquilo que ela falou é verdade. Por quê? Porque as pessoas criam seus próprios deuses, criam sua própria maneira de pensar em Deus, e aí fica a questão, onde nós estamos buscando o verdadeiro conhecimento desse Deus? Aonde nós podemos encontrar um verdadeiro conhecimento? Há um outro extremo também, que pessoas frequentam alguns lugares, algumas comunidades cristãs, que não se preocupam com o ensino, que não estão preocupados em ensinar a nossa vida sobre Deus. Falam tantas coisas, pregam tantas outras coisas, porém, não conhecem de Deus. Um exemplo que eu tive nas férias, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, a filha dela deve ter 11, 12 anos, ela fez lá tudo aquilo que a religião dela pedia para fazer, chegou uma etapa final, ela pergunta à filha dela assim, quais são os 10 mandamentos? A filha responde, mamãe, não sei. Aí ela veio perguntar para mim. Acredita que eu perguntei para ela e ela não conhecia os 10 mandamentos? E a Janaína respondeu assim, sabe o que você faz? Pega a Bíblia e leia com ela na Bíblia os 10 mandamentos. A pessoa olhou para minha esposa e falou assim, os 10 na Bíblia? Cobrando da filha que não sabia os 10 mandamentos, porém ela mesma não sabia que os 10 mandamentos estavam na Bíblia. E aí ela olha para nós justificando, dizendo assim, mas na Bíblia é de vocês, porque na nossa acho que não tem. Pega a sua. Gente, eu não acredito. Ficamos horas e horas conversando, por quê?
Porque nós vamos a alguns lugares e que a Bíblia é apenas um detalhe, apenas um meio para tentar usufruir da fé que os outros têm e principalmente do material que os outros podem trazer. E aí não tem consciência do que a Bíblia está dizendo. E aí então o apóstolo Paulo vai falar que a igreja deve ser esse lugar do conhecimento primeiro, porque é onde nós iremos ouvir sobre o infinito amor de Cristo. Ele vai dizer que é esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, é na igreja onde você vai ouvir o quanto Cristo lhe ama, o quanto Cristo deseja andar com você, estar com você, e como é esse amor de Cristo por nós. Não tem outro lugar para experimentarmos o amor de Cristo a não ser na igreja. Queridos, é aqui que você vai conhecer, é aqui que vai ser pregado esse amor de Cristo. E aí você pode estar em outros lugares, e aí você vai estranhar estar em outros lugares, mas olha, parece que não é para mim. Porque naquele lugar não está pregando o amor de Cristo, não estou dizendo outra igreja. Estou dizendo outros ambientes que você vai e você sabe que não se sente bem ali, e aí você entende porque ali não é falado do amor de Cristo. E como é bom estar na igreja. E como é bom frequentar uma comunidade onde você se reúne, seja para um almoço em família, seja para um culto de quarta-feira, seja um encontro casual, você vai estar ouvindo sobre o amor de Cristo. E não apenas ouvir. E no versículo 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo, a fim de poderes compreender e conhecer. Você também vai experimentar o amor de Cristo. Vai experimentar o amor de Cristo. Tem um senhor vindo aqui à igreja, o seu Raul, 72 anos. Ele diz que 4 anos atrás ele entrou aqui na igreja, ele sentou no último banco, ficou ali, e aí meio que não compreendia nada que estava acontecendo, no meio do culto ele pegou e foi embora. Mas sempre estava no coração o desejo de voltar a essa igreja. E aí Deus agiu na vida da família dele, converteu a filha dele em São Paulo, a filha veio para cá, e ele falou assim, filha, então eu quero ir na igreja, mas eu quero ir naquela igreja. E ele senta mais perto do fundo, e aí eu fui visitar ele a semana passada, ele falou para mim assim, pastor, posso falar uma coisa? Pode. Ele começou a chorar. Pastor, aquela hora que as pessoas se levantam e se abraçam, e perguntam qual é o nosso nome, pastor, eu só choro naquela hora. E ele terminou dizendo assim, que coisa mais linda. E disse, eu nunca vi isso na minha vida. 72 anos. Queridos, é onde manifesta o amor de Cristo. Onde deve se manifestar, onde nós vamos experimentar este amor de Cristo por nós. Não há outra maneira de experimentar. Nós temos que estar nessa comunidade, inseridos nessa comunidade, para que seja preenchido qualquer vazio que possa existir em nossa vida. E aí Paulo deixa claro aos cristãos que nossa vida só terá sentido quando conhecermos e experimentarmos o amor de Deus revelado a nós por meio de Cristo, demonstrando através da comunhão da igreja. O apóstolo Paulo vai deixar claro que a única maneira de experimentarmos isso, conhecermos este amor, é na comunhão da igreja. É nessa comunhão preciosa que a igreja tem. Aí você deve estar passando na sua cabeça assim, pastor, mas eu já fui ferido na igreja. Pastor, mas aqui as pessoas talvez elas não vivam assim como o senhor está dizendo. Mas queridos, o princípio é esse. A razão da igreja existir deve ser essa. Aqui as pessoas devem conhecer deste amor de Cristo. E é por isso que quando chega alguém, a gente precisa apontar. A gente fala assim, não olhe as pessoas não, olha para Cristo. Queridos, eu me preocupo tanto com isso porque a Bíblia fala que eu sou corpo de Cristo, que você é corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. Então quando as pessoas chegam na igreja e você fala assim, olha para Jesus, ela vai olhar para você. Porque você é referência para ela de como é servir a Deus. E aí nós temos que ter consciência disso. Andarmos nessa vida que conhece a Cristo, que ama a Cristo, que é amado por Ele, que manifesta esse amor. E é assim que nós devemos viver como igreja. Se não estamos vivendo assim, precisamos mudar. Precisamos agir de maneira diferente. 2 coisas nós já vimos. Fortalecimento, conhecimento. E terceiro, a igreja é lugar de transformação. Versículo 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos. Queridos, a igreja, Deus age com poder e amor para que a igreja seja lugar de transformação. Eu não sei quantos têm acompanhado a decisão do governo de internar os viciados em droga e de uma maneira obrigada mesmo, eles serem abordados e sendo levados ao tratamento. E eu não sei quantos viram a reportagem dizendo de como eles estão fazendo essa abordagem, essa triagem toda para levá-los a serem internados à força. Vocês viram como eles estão fazendo essa triagem? Quem eles mandaram ir buscar essas pessoas? As igrejas. As igrejas que estão fazendo toda a triagem na Caracolândia para convencê-los a serem internados. E aí eu fico pensando, o governo já tem consciência disso, já entenderam isso. Porque lá tem trabalhos, ali a igreja chega com livre acesso até eles, pode falar com eles, são bem aceitos, a igreja é bem aceita naquele lugar. Então vai lá vocês. E aí então o que mais se discute é como que eles vão mudar, o que vai acontecer com eles agora. Queridos, lugar de transformação é só na igreja. É a igreja que é o lugar onde você vai ser transformado. E é interessante, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha algumas convicções de fé, que eu dizia assim, eles não falam isso para mim, eu vou lá. Estou ali, eu gosto do pessoal, estou sentadinho ali toda quinta-feira, vou lá, domingo de manhã eu vou começar a ir, mas que eles não falem da minha fé, mas que eles não falem daquilo que eu creio. Queridos, nunca falaram, nunca sentaram a apontar os meus erros, e hoje eu sou pastor da igreja. E eu entendo que o lugar que Deus transformou naturalmente é quando eu estava inserido no contexto igreja. É onde Ele me transforma naquilo que Ele realmente quer que eu seja. Não aquilo que as pessoas querem, não aquilo que você quer, porque você agora abraçou a fé, mas anda segundo a sua vontade, e aí você acha que isso é certo, aquilo é errado, e continua andando segundo o seu próprio legalismo, mas é na igreja onde Deus manifesta essa transformação. E o apóstolo Paulo diz que esse Deus é poderoso, e esse Deus é amoroso. Poder e amor. Duas coisas que nós precisamos para a nossa transformação, são duas coisas que Deus dá para nós. Poder e amor. Queridos, esse poder que age na nossa vida, nos incomodando a mudar de vida, nos levando a entender o que Ele quer de nós, e da mesma maneira, junto com esse amor. Esse amor que nos consola, esse amor que cuida, esse amor que nos levanta, esse amor que direciona a nossa vida. Então é aquela mão, vamos pensar assim, a mão do pai, a mão rígida que vai ali exortar, que vai a corrigir, que vai cobrar de nós, mas a mão da mãe também que vai ali ao longo do caminho estendendo, cuidando, dando carinho, ali dizendo palavras com amor, e assim Deus vai conduzindo a nossa vida. E aí a gente pergunta, duas coisas para a gente entender isso. Primeira pergunta, foi fácil mudar a sua vida? Você acha que foi fácil Deus mudar a sua vida? Foi tranquilo, não? Uma pessoa perfeita, não tinha nada. Para Deus foi mais fácil aqui da igreja foi mudar a minha vida. Não vou fazer nem força. Nós sabemos o que nós éramos. Nós sabemos qual era a nossa realidade sem Cristo. Deus teve que agir com poder. Agora a segunda pergunta, doeu? Você olha assim, criou um trauma na sua vida, essa mudança que aconteceu em você. Eu preciso procurar um psicólogo, psiquiatra, porque essa mudança que Deus fez na minha vida gerou um trauma tão grande, eu sou uma pessoa melhor, não estou entendendo isso. Queridos, nós não sentimos essa mudança de Deus. Então Deus agiu com poder sobre nós, mas o tempo todo em amor. O tempo todo em amor. E aí nós entendemos a importância de nós estarmos na igreja, de nós convivermos com a igreja. Então nós aprendemos, queridos, que pelo menos a igreja, que Deus age com poder e amor. Nessa oração do apóstolo Paulo, ele pede que Deus haja com poder e amor para que a igreja seja lugar de crescimento, de conhecimento e de transformação. Mas por que Deus vai fazer tudo isso em nós? Por que Deus quer que a gente cresça? Por que Deus quer que você e eu tenhamos mais conhecimento
E qual a razão dessa transformação na nossa vida? Lembra do versículo 10 do capítulo 2, que o apóstolo Paulo fala: para que andemos segundo as obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos por elas. Ou seja, Deus fez tudo isso com um propósito, para que nós possamos revelar às outras pessoas aquilo que Deus já fez em nós. Para que nós possamos agora andar em novidade de vida. Nós andarmos de uma maneira diferente daquilo que o mundo vive. Pregar de uma maneira daquilo que o mundo prega. Ou seja, pensar, agir, viver de uma maneira diferente daquilo que o mundo vive, daquilo que o mundo pensa, daquilo que as pessoas pregam aí da porta da igreja para fora. Infelizmente, muitas vezes da porta da igreja para dentro. E aí a pergunta é: será que nós temos consciência disso? Ou como o ditado que há muito tempo existe, que nós deixamos as nossas roupas de crentes penduradas na porta da igreja, e todo domingo quando eu entro, pego, coloco, saio, deixo ali, vou embora para minha casa, e não tem mais contato comigo isso aí. É apenas a minha vida espiritual e agora eu vou para a minha vida secular. Aí eu já cumpri o meu ato religioso, agora eu vou viver a minha vida sozinho no mundo. E aí antigamente as pessoas diziam assim: eu sou professor e cristão. Eu sou mecânico e cristão. Eu sou pedreiro e cristão. Então eram duas realidades. Eu sou isso e aquilo. Agora não. Nós temos que ter consciência que eu sou agora um professor cristão. Eu sou um médico cristão. Eu sou um operário cristão. Então não há uma diferença na minha vida a partir do momento que eu saio da igreja. Pelo contrário, eu venho à igreja porque a minha vida agora é de Cristo, e quando eu saio consciente disso, de tudo que eu faço lá fora. Eu sou espelho, eu sou alvo que as pessoas estão vendo. E aí o tempo todo eu vou refletir, e devo refletir essa glória de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, para que por meio da igreja seja manifesta a glória de Deus. E é interessante que às vezes a gente fala assim: Deus, manifesta a glória do Senhor em casa. Deus, faz um milagre naquela empresa lá, manifesta a glória do Senhor. Queridos, Ele vai manifestar a glória através da igreja. E a igreja que somos nós, que estamos aqui o tempo todo, Deus investindo em nós, para que ao sair daqui nós possamos viver essa nova realidade de vida. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do capítulo 4, que devemos andar em novidade de vida. Ele vai dizer assim, versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A partir de agora, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: para que a igreja seja o lugar de conhecimento, de fortalecimento e de transformação, ela vai aprender a viver como igreja. Ela vai aprender a viver como corpo de Cristo, como família de Deus. Então ele termina o capítulo 3 dizendo de tudo aquilo que Deus colocou como ferramentas nas nossas mãos de maneira pessoal, individual. Deus salvou a minha vida, é aqui que agora Ele vai me fortalecer, vai me dar transformação, vai me dar crescimento, vai me dar conhecimento, mas agora tudo isso, toda essa bagagem que eu tenho, eu vou usá-la para viver no contexto de igreja primeiro. É aqui que eu vou começar a viver essa realidade. E a igreja que não é lugar de fortalecimento, não é lugar de crescimento, de transformação, é a igreja que não vive a realidade do capítulo 4. Mas se ela vive esta realidade do capítulo 4, cada pessoa que entra nessa comunidade, ela vai ser abençoada. Ela vai experimentar esse amor de Cristo. E aí a primeira coisa que ele vai ensinar é que a igreja é lugar de unidade. A igreja é lugar de unidade. Ele vai dizer assim no versículo 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo vai deixar claro aqui
que a igreja ela deve andar em unidade, porque é só um Deus que está agindo sobre ela, é só o Espírito que está unindo essa igreja, manifestando os seus dons dentro dessa igreja. É apenas um Cristo que entregou a vida por esta igreja. Mas para que ele fala exatamente aquilo que Deus fez para que a igreja andasse em unidade. Mas, queridos, agora não é mais Deus que faz sobre nós. Agora depende de nós para que isso possa ser uma realidade. E ele vai dizer no versículo 2: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala de um esforço nosso para manter essa unidade da igreja. Em amor. Manter essa unidade em amor. E é interessante que às vezes nós nos mantemos unidos através de ministérios. Nós somos do grupo coral. Eu sou unido porque eu tenho que amar aquela irmãzinha porque ela canta comigo no coral. Eu tenho que amar aquele irmãozinho porque ele faz parte comigo do ministério de louvor. Aquela irmãzinha frequenta comigo tal ministério, então eu tenho que amá-la. Queridos, não é o ministério que une a igreja. Não é o líder, não é o pastor, não é a liderança da igreja que une a igreja. Porque a partir do momento que a nossa unidade seja baseada em pessoas ou em ministérios, quando essa pessoa então falha, erra, ou quando esse ministério deixa de existir, o que acontece na unidade? Quebra. Era essa a preocupação que Jesus tinha quando ele falava da sua morte aos seus discípulos. Ele falava assim: olha, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, que vocês possam andar em amor um para com os outros. Vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. Sabe por quê? Eu sempre dou essa ilustração. Famílias grandes mesmo, e ali então ainda tem a sua mãe, e ali os filhos moram todos longe, mas chega na época de Natal, todo mundo vai visitar a mãe. E aí os irmãos todos podem ver a mãe, e ali todo mundo vai se encontrar naquela data. E a conversa que tem é: o dia que a mamãe morrer, ninguém mais vai se encontrar. Porque é ela que une a família. E queridos, Cristo sabia disso, ele falou: olha, eu vou embora, mas vocês devem continuar se amando um ao outro. E vocês devem permanecer unidos um com o outro. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a unidade da igreja vai ser exatamente Cristo Jesus, esse amor de Cristo manifesto através da nossa vida. E aí ele vai falar: sejam humildes. Ele vai dizer de humildade: sejam humildes. E queridos, a definição de humildade é opinião modesta de si mesmo. Opinião modesta de si mesmo. Eu sempre brinco na questão de cantar mal. Eu realmente, irmãos, canto muito mal. Aí pode falar assim: a Delma está com um desafio. Falou: pastor, eu dar um jeito aí, eu vou ensinar o senhor. O meu problema é assim: a primeira linha eu canto bonito, não tenho fôlego para a segunda, já não tenho condições de cantar a segunda. E quando eu era seminarista, disseram assim: viu, o nosso louvor, o pessoal está ali ministrando do jeito errado, você não quer ministrar louvor? Eu falei: queridos, eu não canto. Mas você é seminarista, vai lá, ninguém vai falar nada. Não é a minha vocação, não é o meu ministério. E aí a gente tem que ter consciência de qual é o nosso ministério, qual é o nosso dom. Porque às vezes tem uma frase correndo aí nas redes sociais que eu acho interessante, que é: ministério é serviço e não ser visto. Porque o que mais acontece, a pessoa quer estar na frente. Quer estar na frente. Canta mal, mas está na frente. Não, vai na frente. Queridos, é ter consciência que quem nós somos mesmo diante de Deus. Quem eu sou diante de Deus. E aí ter essa consciência diante dos irmãos também. Uma opinião humilde, modesta de si mesmo. Sejam mansos. É uma força controlada. Mansidão, queridos, não significa que você nunca vai se revoltar ou vai se irar com alguma situação, mas toda aquela sua força você vai conseguir controlar para usar de uma maneira correta. Isso é ser manso, isso é ter mansidão. Não é você abaixar a cabeça para tudo, mas é você saber exatamente como agir diante das circunstâncias. Sejam pacientes. Tolerância.
Eu sei que vem na cabeça de vocês, tolerância zero. Não. Sermos tolerantes, longânimos uns com os outros. Sejam suportes. Apoio um do outro. Não é suportar no sentido de aguentar, não aguento mais, tem que suportar isso, não. É você ser base da vida do outro. Porque nós sabemos o como nós precisamos de pessoas que nos deram apoio no nosso início de caminhada. E nós precisamos viver como apoio uns dos outros. É necessário vencer os nossos orgulhos sempre. Primeira, a igreja é lugar de unidade. Segunda, a igreja é lugar de serviço. A igreja é lugar de serviço. O apóstolo Paulo vai começar dizendo, aí no versículo 11, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para... No versículo 11 aí, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E uma frase que eu gosto muito que diz assim, a igreja só tem o campo, não possui arquibancada. O 12 vai ser no próximo versículo, mas vamos ler já aqui, vai lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Queridos, essa frase eu sempre levo comigo. Igreja não tem arquibancada, é só o campo. Ou seja, todos devem entrar no jogo. Todos devem entrar no jogo. E aí a gente percebe assim, quantos domingos o pastor já está pedindo, irmãos, quem quiser ajudar no ministério infantil, irmãos, quem dá apoio no ministério infantil, bom. E aí, ontem fiquei tão feliz, a minha irmã frequenta a igreja, foi batizada tem acho que 1 ano e meio, e é minha irmã mais velha, e ontem ela me ligou toda contente porque convidaram ela para ser professora de crianças de 4 a 6 anos. Minha irmã não tem estudo nenhum, minha irmã não tem preparação para isso, mas Deus colocou essa vocação na vida dela. E a alegria dela de me ligar e falar assim, Deus me convidaram agora para ser professora na escola dominical. E eu dei aula esse domingo, as crianças me chamando de tia, coisa mais linda. Queridos, às vezes a gente está sentado, está lamentando, a gente fica só assim, senta e fica olhando assim, está sujo ali, tem teia de aranha ali, não sei o que, a gravata do pastor está torta, o pastor de novo esse sermão, aquele falou de novo isso. Queridos, começa a trabalhar para você ver como as coisas vão mudar completamente na sua visão do que é a igreja. Começa a se envolver mais com os ministérios da igreja. Você vai perceber como seu coração vai se encher de alegria de você estar na casa de Deus de novo. Você vai saber como é se renovar. A única coisa que renova a nossa vida é a própria vocação que Deus deu para a gente. Se eu me envolver mais e participar de mais ministérios, queridos, e saber o que é a minha vocação, nós vamos saber a importância da igreja na nossa vida. E aí a igreja é lugar de serviço. Na igreja, a diversidade de dons. A igreja, há diversidade de dons. O apóstolo Paulo destaca alguns ali. São vários dons. No seminário, o seminário nosso, a grade curricular ainda é das antigas. Então, no seminário eu tive aula de música. Aprender a ler partitura, aprender a região coral. E aí eu ficava ouvindo aquilo ali assim, e a gente questionava o professor, por que isso? Porque antigamente o pastor, ou ele sabia música, ou casava com o organista. Não é verdade? Ou sabia música, ou casava com o organista. Então era a realidade. Hoje, se eu chegar aqui, eu sei as notas todas, fazer todas as notas no violão. Eu sei as notas. O meu problema, como diz minha esposa, é o ritmo. Aí eu chego, não, agora eu sou pastor, eu vou lá, eu fiz música no seminário. Não é o meu dom. Não é o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sempre brinco assim, mas eu vou para o céu, vou fazer o quê? Lá não vai precisar pregar a palavra, eu quero cantar. E aí como que vai ser, né? Eu vou ter que estar segurando a pastinha para a Idelma. Eu não sei, Deus deu outro dom. E aí, queridos, eu sempre falo que minha vontade é um domingo à noite, na hora que o culto vai lá, colocar um presbítero para dirigir a liturgia, vai dirigir a liturgia e tal, aí chama o Ministério do Louvor canta, vai e tal, e aí chega assim, agora vamos convidar o pastor Alexandre para pregar. E eu não estou no culto naquele dia. Eu não vou na igreja aquele dia, só para ver a reação da igreja, na hora que eu ouvi ele falar assim, como assim o pastor não veio pregar? Aí, queridos,
É isso que acontece quando um membro da igreja falta na igreja. O pastor, porque está na frente, vai ser visível que um dom faltou naquela noite. Mas quando você falta na igreja, o seu dom, que aquele dia Deus ia usar para abençoar talvez a pessoa do seu lado, fazer algo que Deus queria fazer na vida de alguém perto de você, Deus queria usar a sua vida. Aí você não foi. E aí é como se você fosse um dia especial e saísse, alguém chegasse para você na rua e falasse assim: olha, você ganhou um lindo par de sapato, mais caro que tem na loja, pode escolher. Aí na hora que você entra assim, o pé não veio. Desculpa, você perdeu a promoção, a outra. Então é assim que acontece na igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E quando o corpo não está unido, significa duas coisas: eu não vou ser abençoado e alguém vai deixar de ser abençoado comigo. Por quê? Porque é o coletivo onde Deus vai abençoar. E os dons da igreja reunida. Porque se eu ficar em casa pregando para o espelho, ninguém vai ser fortalecido. Mas se eu venho aqui e falo do amor de Deus, a igreja vai ser fortalecida. Isso nós temos que ter consciência, a diversidade de dons. Na diversidade de dons há um propósito, como a Ana pediu para ler o versículo 12, há um propósito. Qual é o propósito de cada dom no corpo de Cristo? Ele vai dizer no versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele vai dizer primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Deus dá dons específicos a cada um de nós para que toda a igreja seja aperfeiçoada. Para que a igreja seja, imagina você chegar numa faculdade, lá vai fazer direito, e aí lá um professor lá não da área de direito, vamos pensar numa outra área aí qualquer, vai falar para você sobre leis. Gente, eu não conheço aqui, mas eu vou dar uma aula para vocês. Não, espera aí. Você pega a grade e vai ver exatamente qual é o professor de cada área e se tem especialidade naquela área. E aí quando a gente pensa em cada dom, Deus dá dons específicos para que a gente use e a igreja seja aperfeiçoada. Para que a igreja vai ser aperfeiçoada? Para que cada um possa utilizar o seu trabalho no seu serviço. Para que todos nós venhamos trabalhar. E é por isso que eu falo, se alguém diz, pastor, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu sempre respondo com uma pergunta: quanto tempo você está na igreja? Qual é a média de tempo de culto que você tem na sua vida? Qual o tempo que você já ouviu da palavra de Deus? Então você tem capacidade. Se não é o seu dom, mas uma outra área da igreja, você tem essa capacidade. Deus já deu o dom para você e já tem aperfeiçoado há muito tempo. Basta eu querer participar. É na unidade do propósito que alcançamos o mesmo objetivo, para que todos sejamos como Cristo Jesus. Aí no versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí diz assim no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, o que acontece lembra quando a gente era criança? A gente saía de casa e falava para sua mãe: mãe, vou brincar de bola. Aí quando você chegava na rua, na frente da sua casa, você encontrava um monte de amigo seu jogando bolinha de gude. Você deixava a bola no cantinho e ia brincar de bolinha de gude. De repente outro passava e falava: vamos brincar de esconde-esconde, vamos. E aí cada hora aí você voltava para casa, a mãe perguntava: você brincou de bola? Não. Por quê? Porque eu fui lá fora e estava fazendo de tudo menos jogando bola. E assim ele está dizendo da nossa fé. Quando nós não somos fortalecidos, nós não somos arraigados numa comunidade cristã e temos esse crescimento, o que vai acontecer com a gente? Eu venho aqui hoje, não gostei do louvor, vou lá na igreja X. Não gostei do pastor, a gravata não combinou com o terno, vou na outra. Não gostei daquilo. E a gente acaba sendo como um menino jogado de um lado para o outro. E aí o que nós líderes mais ouvimos é: pastor, por que na nossa igreja não tem tal coisa? Pastor, por que na nossa igreja não acontece isso? Pastor, por que na nossa igreja... Por quê? Porque a gente fica pegando um monte de coisa que confunde toda a nossa fé. Esses dias eu fui numa das nossas congregações, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não sei agora, eu estou meio perdida, porque eu estou escutando uma rádio aí, e aí fala de brinco, de cabelo, de roupa, meu Deus do céu. Primeira coisa,
ou vende o rádio ou muda de estação. Primeira coisa. Por quê? Porque a gente fica alimentando, ouvindo coisas, e aí fica o menino, joga para um lado, joga para o outro. E aí quando a gente está num contexto de igreja, onde eu manifesto os dons, onde é aperfeiçoado, onde eu me envolvo com o trabalho, e aí eu não vou ser jogado de um lado para o outro. E a igreja, queridos, para encerrar, a igreja é lugar de crescimento contínuo. Versículo 14 vai falar desse jogar de um lado para o outro, e versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. O propósito desta maturidade. Primeira coisa, alcançar a maturidade. Segunda, alcançar o crescimento mútuo. E terceiro, andar em unidade. Andar em unidade. É por isso que você está numa igreja. É por isso que Deus, quando salvou você em Cristo, não levou de uma vez. Ah, salvou. Ah, Senhor, eu creio em Cristo, entreguei meu coração, eu sou salvo. Some, vai para o céu. Não, deixou você aqui. Porque tem um período que Deus vai querer investir na sua vida, para um crescimento, para uma maturidade, e a partir daí usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Esse seu Raul, que eu falei aqui no início, ele falou assim, viu, não sei o que, eu falei, ele quer que Deus, ele quer chamar Deus para ele. Eu falei, não, mas Deus já chamou o senhor. Ele falou assim, não, mas quem me chamou foi fulano de tal para ir na igreja. Então, deixa eu explicar o porquê que ela chamou o senhor. E aí eu falei exatamente sobre essa questão de vocação, de chamada, missão que Deus dá à igreja, e por isso que a igreja foi até ele e trouxe para cá. Porque Deus quer isso da nossa vida. Então Deus não chama apenas para que a gente venha e se assente, mas para que a gente se assente, se prepare e vai para a missão que Deus quer de nós. Então que Deus nos abençoe como igreja, como família de Deus, e tenhamos esse fortalecimento